Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Suspeito de assalto morre baleado em Igaraçu. Jovem assassinado a tiros no refúgio de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 6 assassinatos. 3 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.286 assassinatos, sendo 1.282 no interior e 1.004 no Grande Recife. A polícia está investigando o duplo assassinato ocorrido em Gravatá. 2 irmãos foram as vítimas: Wellington Rodrigues de França, que tinha 26 anos, e Robson Luiz de França, 25 anos. Os dois foram assassinados com disparos de arma de fogo. Eles estavam em casa, na casa da mãe deles, quando foram arrastados por homens desconhecidos, foram amarrados e depois executados. O crime aconteceu, o duplo assassinato, na Avenida Governador Agamenon Magalhães, Estrada das Casinhas, no bairro do Prado. Severino Lopes da Silva Filho, um jovem com 25 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Capitão Valdemar Lima, no Espetinho do Léo, em Vertentes, no interior do estado. De acordo com informações, um tal de Neto Nical teria tentado matar o rapaz Severino Lopes da Silva Filho, que foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Regiandro Severino da Silva, de 31 anos, e Alex Gomes dos Santos, 38 anos, residentes na rua Professor Bruno Maia, em Igaraçu. Eles foram baleados na rua Professor Bruno Maia, pertinho da residência deles, por elementos desconhecidos, e foram levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Igaraçu. José Felipe dos Santos, este foi agredido a golpes de faca à margem da PS-60, no bairro Rosanópolis, em Ipojuca. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento da UPA lá de Ipojuca. Um rapaz sem nenhuma identificação foi alvejado com disparos de arma de fogo num atentado no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos também são desconhecidos e a vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Barra de Jangada. O jovem Lucas Vinícius da Silva, de 20 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Inácia Maria de Arruda, em Bezerros. Um tal de Chuca teria cometido o crime e está sendo procurado pela polícia. A motivação é desconhecida e o corpo do jovem Lucas Vinícius da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Anderson Gomes da Silva, de 32 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua do Cajueiro Doce, em Ponta de Pedras, Goiânia. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele, o Anderson Gomes da Silva, seria usuário de drogas e morreu em um local tido como ponto de comercialização de entorpecentes. O corpo dele, Anderson Gomes da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Amaro da Silva, um homem com 47 anos de idade, professor de autoescola, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu ontem por volta das 6:30 da noite, na Avenida Natalício Amaro, bem no pátio da feira em Belo Jardim, no Agreste do Estado. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime. E no momento em que foi assassinado, José Amaro da Silva estava dando aula. Ele morreu ao lado do carro em que trabalhava e ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA local. O corpo de José Amaro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Nuno da Bodega e a mãe dele, Naná, estão no loteamento Santana, em Camaragibe, e a dupla ligada aqui na Jornal. Em Padre Roma, é Nildo Cirino e também o amigo Ivanildo. Dona Leda está na Rua do Amor, em Jardim Fragoso. Ela é mãe de Gleice, que também está ligada com a gente. Na Avenida Encanta Moça, no bairro do Pina, está a galera GDA da Água. O Wilson, Douglas, Rian,
Misso e também Rato. Elias é presidente da Associação dos Moradores de Peixinhos de Olinda, também está sintonizado com a gente aqui na Jornal. No Mercado Público de Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos, professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. E no Mercado Público em Camaragibe estão lá Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo, a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice. No terminal de ônibus de Pau Amarelo, Nelson, que trabalhou na SDS, é amigo de Maciel do Caetés 1. A mãe do Nelson é dona Marisete, no terminal do Jardim Brasil 2. Também ligadas com a gente, as tias de Nelson, Marisa de Casa Caiada e Múcia de Candeias. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Eu vi aqui a nota do Paulo Dias, aqui no próximo dia 25, haverá samba na comunidade Sítio Novo, na rua João Negrão, em Olinda. Convidados Henrique Delícias e seus gostosinhos. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do Hospital da Restauração as recepcionistas, as Janaínas, Ramos, esposa do meu xará Eliel, Otília, esposa de Wilda Monometério, e Clécia, filha de Cátia. Os maqueiros de plantão, André, Silvano, Ricardo, também Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, Rinaldo e também o Índio. E a gente agradece os nossos irmãozinhos, companheiros operadores aqui da Radional, Evandro Chaves, o Chaveirinho, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Graciano, Carlos Santos também, Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2, daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo. Um adolescente de 15 anos de idade saiu da escola juntamente com um amiguinho para tomar banho de mar na Praia do Amor, também conhecida como Ilha do Amor, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. O amigo dele decidiu ir embora e ele continuou tomando banho, até que de repente ele acabou se afogando. Morreu e as equipes do Corpo de Bombeiros, também do SAMU, foram acionadas para o local e ao chegar lá constatou o óbito da vítima. A polícia está investigando o caso. O corpo do adolescente de 15 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem com cerca de 40 anos de idade, sem identificação, de cabelos pretos, trajando apenas uma calça jeans. Ele foi atropelado e morto na BR-104 em Agrestina por um veículo também não identificado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Cícero dos Santos Américo, um cidadão de 57 anos de idade, profissão não informada. Ele foi atropelado e morto na PE-214 em Garanhuns, no Agreste do Estado, por um veículo de placa e marca não fornecidas. O corpo de Cícero dos Santos Américo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Matheus Rivali de Araújo Moura, com 27 anos de idade, ele trafegava de motocicleta quando foi atropelado na PE-90, bem pertinho da fábrica do Sebo em Vertentes, por um carro não identificado. Matheus Rivali de Araújo Moura foi levado para o hospital local, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. O vigilante bomba da Alforge, ele é lotado no Hospital da Restauração. E haverá uma comemoração no bar de Bezerra, que fica no Alto Santa Isabel, com a participação de Fábio, Farias, Cumaru, Roberto, Graciete e também Raí. Sueli de Tonho Cardoso, do Alto do Eucalipto. Sueli também está aniversariando e ela é amiga de Bill Palito, do Alto do Eucalipto. Salomão Rossi, completando hoje 40 anos de idade, ele mora na linha do tiro e haverá uma festa comandada pelos fofoqueiros da área, o taxista Barbosa, Gracinha e também a galera do time do São Paulo. Nayara mora nas Barreiras do Rosário, em Olinda, ela é amiga de Cleidson. E agora, os aniversariantes da Merck PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Francisco Arthur Manuel e o Demar Machado Nunes Santos. As pensionistas Alaide Gomes de Lima, Alcileia Ferreira da Silva Gomes, Marta Maria da Silva Oliveira e Tassiane Almeida dos Santos.
Quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Antônio Fernando Araújo Martins. Suspeito de assalto morre baleado em Igaraçu. Jovem assassinado a tiros no refúgio de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Sempre ligados com a gente na Jornal, o perito criminal do Instituto de Criminalística Severino Arruda, Glorinha Veronese, Bill Careca, a esposa Mônica do Caruá nos Aflitos, Edgar Alvirrubro do Alto Zé do Pinho, Edmilson de Prazeres, Maria José, Sérgio Dias de Camaragibe, a cantora Lourdinha Oliveira e também outra cantora forrozeira, Silene Araújo, todos ligados com a gente aqui na Jornal. José Felipe dos Santos, de 25 anos de idade, é um flanelinha. Ele foi agredido a golpes de faca. Foi uma tentativa de latrocínio que aconteceu na PS60, no bairro Rurópolis, em Ipojuca. Um só elemento tentou assaltá-lo e tentou matá-lo. Meteu a faca nele. José Felipe dos Santos, o flanelinha, foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA lá de Ipojuca. Francisco Lucas da Costa Neto, jovem com 20 anos de idade, residente na rua Canto Livre, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo lá em Barra de Jangada, num atentado praticado por 2 elementos desconhecidos. Francisco Lucas da Costa Neto foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. O jovem Matheus Arruda de Souza, com 19 anos de idade, residente no sítio Juca Ferrado, zona rural de Surubim, foi alvejado com disparos de arma de fogo por um elemento desconhecido. Atingido na bunda, o jovem Matheus Arruda de Souza foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da comunidade Coqueiro, lá mesmo em Surubim. Moisés Bezerra da Silva, residente na rua Manuel Brazão, bem pertinho do Compaz, no bairro de Água Fria. Ele foi agredido a pedradas. Isso aconteceu na rua Oriol de Holanda, bem pertinho da Alpinha, lá em Beberibe. Ninguém informou quem agrediu ele, nem a motivação. E ele, o Moisés Bezerra da Silva, foi inicialmente levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Luciano de Andrade Lima, um cidadão com 51 anos de idade, residente na Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira por um elemento cuja identidade não foi informada e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Aguinaldo Bezerra de Oliveira, um cidadão de 53 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Antônio de Pádua Fernandes, no bairro da Torre. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. O senhor Rogério Ferreira da Silva, com 54 anos de idade, residente na rua Emiliano Ribeiro, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, foi atropelado por um veículo de placa e marca não fornecidas, bastante machucado. Rogério Ferreira da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. O jovem José Augusto Silva de Lima Filho, 18 anos de idade, residente na Avenida Malacó, no bairro de Casa Amarela, ele trafegava de motocicleta, foi atropelado por um carro não identificado, ficou muito machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Policiais militares conseguiram prender um homem armado com a faca peixeira que teria assaltado uma mulher na Avenida Beira Rio, no bairro da Madalena. O suspeito, identificado como Edson da Silva Moraes, de 24 anos de idade, foi encaminhado à central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande. Durante uma bebedeira na rua Jornalista Edson Regis, no bairro Mutirão, em Lagoa do Carro, um homem esfaqueou o colega de copo. A vítima, Marcelo Alves de Melo, foi ferido no peito e socorrido na unidade mista local. O suspeito, identificado como Josivânio Cândido Lima, conseguiu fugir, mas antes da fuga, ele chegou brabo em casa e ainda meteu a faca, tentou matar a mulher dele, Fabiana Gomes da Silva, que foi socorrida também na unidade mista lá de Lagoa do Carro.
No engenho Camarazal, em Nazaré da Mata, a polícia militar deteve uma mulher que teria agredido a ex-nora. Isso mesmo, a vítima alegou que a agressão aconteceu quando ela foi pegar o filho deixado com a ex-sogra e perguntou por que o menino estava machucado. Daí a ex-sogra agrediu a ex-nora e o resultado, o rolo foi parar na polícia. Um homem morreu em um acidente de motocicleta na PE 214, distrito de Iratama, em Garanhuns, no agreste do estado. Cícero dos Santos Américo tinha 56 anos de idade, morava em Brejão e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Uma mulher identificada como Bia foi presa com 50 gramas de crack na Rua dos Palmares, bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. Ela foi encaminhada à delegacia local. Um sargento da Polícia Militar foi assaltado na comunidade Camarazal, em Nazaré da Mata. Foram 2 bandidos que roubaram do praça documentos, dinheiro, R$800, a motocicleta dele e também a arma dele, uma pistola .40. Nenhum suspeito foi identificado até agora. Ligados com a gente aqui na Radional, os ex-alunos da Escola Clotilde de Oliveira, que fica ali bem na entrada de Nova Descoberta, o delegado Altino, a esposa Jane, Guedes, que é o conhecido Branca de Neves, Fernando, Ivo Lisboa, Almir, Maciel, Edmilson Targino, trabalhando no EMOP, Josinete, Nalva, Gorete, Cacá, Marcelo, Jailson, que é o conhecido Manga Rosa, Estenildo, Zé Carlos, Geraldo, Eduardo Ferreirinha também, Inaldo, Edson, Gilmar, Augusto, Betânia, Marli, também Neném, Jocely, o comissário aposentado Natanael Cunha e também professor de matemática Clóvis, que mora em Gravatá, também ligado com a gente. E também o de Educação Física, Heron, e também Cineide, professora de matemática, toda essa rapaziada ligada com a gente aqui na Jornal. Em Afogados estão lá Doda, treinador, e os policiais rodoviários federais, Zito e Josias da Escolinha, Guilherme da Clofarma e também Fernando do Armazém de Construção, na comunidade Chega Mais, em Pau Amarelo Paulista. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Policiais militares recuperaram 3 veículos roubados em Caruaru. A equipe fazia rondas no bairro Petrópolis quando visualizou uma espinha estacionada no interior de uma casa abandonada. Foi feita a consulta e constatado que se tratava de um carro com queixa de roubo. O efetivo entrou no terreno e encontrou 2 motocicletas. Elas também estavam como registro de furtadas, e com apoio de um guincho da equipe de trânsito municipal, os veículos foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde foi formalizada a apreensão. Policiais militares do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento detiveram 2 homens no bairro João Mota, em Caruaru. Agentes receberam informações sobre comércio de entorpecentes no bairro e, ao fazer a checagem, se depararam com 2 suspeitos fazendo uma entrega de drogas. Ao realizar a abordagem, foram encontradas com um deles 2 porções de maconha. Um homem informou ter comprado a droga a outra pessoa. Esse segundo homem admitiu que estava negociando e, ao ser consultado se havia mais do produto, ele levou os agentes até o local de armazenamento e lá foi apreendido aproximadamente 1 quilo da erva. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de plantão, onde o dono das drogas foi autuado em flagrante por tráfico. O outro foi indiciado por posse de entorpecentes. Policiais militares apreenderam cargas de madeira em Toritama. O policiamento avistou o caminhão com 30 metros cúbicos de lenha nativa e, ao questionar o condutor, o mesmo informou que não estava de posse da documentação prevista. Durante o deslocamento para a delegacia, o efetivo se deparou com outro caminhão de lenha nativa e, ao abordar o motorista, identificou que este também não possuía a documentação correta. O homem também foi conduzido à delegacia de Santa Cruz do Caparibe para o procedimento policial cabível. Uma carreta carregada com farelo de soja tombou em Taquaritinga do Norte, no Agreste.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 21 da BR-104. Ainda segundo informações da PRF, a causa do acidente teria sido um problema mecânico no veículo. Devido a um pino que se partiu, o veículo tombou e parte da carga de farelo de soja caiu na pista. A carga estava sendo transportada de Monteiro, na Paraíba, para Caruaru, no agreste do estado. Parte da rodovia ficou interditada até um guincho liberar a rodovia. Ninguém ficou ferido neste acidente. Caminhão que estava fazendo limpeza de árvores tomba em Paulista. Por conta do tombamento, o trânsito tomou conta da Avenida Lindolfo Collor e, em nota, a Prefeitura de Paulista informou que o caminhão pertence a uma empresa terceirizada que prestava serviço na Praça da Liberdade, em Paratybe. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Pouco tempo depois, o caminhão foi retirado com auxílio de um guindaste. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Suspeito de assalto morre baleado em Igaraçu. Foram 2 elementos ainda não identificados. Eles estavam cometendo assaltos na terceira travessa João Alves Berenguer, em Manjope, Igaraçu. Vários assaltos. De repente eles foram dar uma botada aí num rapaz que estava paisana, seria um policial, de acordo com informações. E esse cana reagiu, meteu bala. Um dos suspeitos fugiu pelo matagal e o outro, baleado, morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros no refúgio de Nova Descoberta. Adriano da Silva Oliveira, com 28 anos, residente na Rua da Betinha, em Nova Descoberta. Ele foi assassinado ontem por volta das 6 horas da noite com disparos de arma de fogo na Rua Gamileira, numa escadaria em frente à padaria de Seu Beto, no alto do refúgio, o Córrego da Areia, lá em Nova Descoberta. Um só elemento cometeu o crime, meteu bala no rapaz, que ainda tentou correr, caiu numa canaleta da escadaria e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.